Voltamos agora com a segunda palestra dessa tarde do nosso segundo dia do Congresso My Old Home. Muito obrigado a todos vocês pela parceria e agradecer também aos nossos queridos patrocinadores, que estão todo mundo aqui em volta, e sem eles a gente não conseguiria estar fazendo esse evento aqui hoje, que é graças aos patrocinadores que a gente consegue montar essa estrutura toda. E eu agradecer também a IPF, que é nosso parceiro desse evento, agradecer também a Company Eventos, que você, quando entra nessa palestra, para chegar até aqui, você tem todo esse layout, todo feito digitalmente, muito bonito, que a Company Eventos nós fizemos em parceria, muito legal, dá um novo visual para o nosso evento. E eu queria também avisar vocês que algumas pessoas, mas não consigo ver a apresentação direito. Tranquilo. Clicar 2 vezes na imagem que você está vendo aí, ela amplia na sua tela, tá? Sem problema nenhum. Tem aqui em cima as perguntas que podem ser feitas pelo WhatsApp, suporte técnico, caso você tenha algum problema, e o nosso chat, que é onde as pessoas estão conversando comigo aqui, batendo um papo. Inclusive, o Delcídio Maceta aqui. Seja bem-vindo, Beto. Já está falando. Então, seja bem-vindo. Coloque o Beto na tela aí. Luísa. Aê, grande Humberto. Boa tarde. Boa tarde. Uma satisfação. Um abraço, amigo do Cídio. Grande amigo. E não falta é amizade nessa turma. Com certeza. Vamos lá, então. Felizmente. Para começar, eu vou fazer uma apresentação rápida aqui do meu amigo Humberto Tuflo Neto. Ele é administrador com MBA em Gestão Empresarial, químico com especialização em preservação e acabamento de madeiras, foi diretor da Montana Química, onde atuou por mais de 40 anos, diretor do Núcleo de Referência em Tecnologia da Madeira e diretor de relacionamento da ABPM, a Associação Brasileira de Preservadores de Madeira. E eu vou aproveitar aqui e contar uma historinha rápida aqui, que foi quando eu conheci o Humberto Tuflo. Eu conheci lá na Feira da Floresta, em Gramado. Lembra disso? Tem uma entrevista sua na Painel Florestal que eu fiz questão de fazer com você. Lembra disso? Lembro perfeitamente. Como eu sempre digo... Foi uma satisfação. Como eu sempre digo, nós era moço ainda nessa época. A palestra está disponível lá, assim como sua participação no Congresso MS Florestal, aqui em parceria com a Reflore. Tem uma belíssima palestra sua que está no nosso site lá no baixofloresta.com.br. Sem mais delongas, o tempo é seu, a palestra é sua. É com você, Roberto. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos. É uma satisfação participar do My Old Home, evento que reúne aí os principais profissionais que contribuíram e contribuem para o desenvolvimento do setor da construção em madeira, o que nós falamos de construção inteligente. Eu vou ser um pouco repetitivo em alguns pontos que foram abordados pelos meus amigos Gonzalo e Flávio Carlos Geraldo, para poder contextualizar a nossa apresentação. Ela vai ser um pouquinho... vamos colocar um caso onde nós empregamos todas as tecnologias, ou praticamente quase todas as tecnologias envolvidas na proteção da madeira, na proteção da construção em madeira. Então, a pergunta, eu começo sempre, por que construir em madeira, né? E isso para reforçar a fala, inclusive do Flávio. Eu acho que é o momento de nós sermos persistentes na abordagem dos nossos conceitos, de valorizar a madeira como elemento construtivo natural, verdadeiramente sustentável. Bom, é a forma inteligente de utilizar um recurso natural renovável, de ciclo curto, disponível como modelo de construção sustentável, moderno e responsável, ainda mais num momento como hoje. Primeiro, entender o que é a madeira, né? Um conceito que eu acho muito bacana. Madeira é um polímero natural, resultante do processo da fotossíntese, pelo qual as plantas convertem a energia radiante do sol em energia química, na forma de glicose e material lenhoso, material de engenharia inigualável. Os seus benefícios: preservação de fontes fósseis pela substituição com material renovável de ciclo curto, ciclos de produção praticamente fechado, consumo de energia praticamente baixo, sequestro e estoque de carbono quando empregada de forma inteligente na construção. Quando a gente faz a construção em madeira, durar realmente o tempo e a expectativa que desejamos, que almejamos.
E o potencial na construção civil, já abordado nas palestras de ontem e também de hoje. A área reflorestada no Brasil está capacitada a produzir madeira em quantidade e qualidade para atender a demandas dos segmentos das construções e nos mais variados segmentos da construção por classe social, né? A tecnologia florestal, porque é daí que vem o início do processo da nossa engenharia, é toda a cadeia. A tecnologia florestal, consorciada com o setor industrial madeireiro, onde também tem um engenheiro madeireiro. Hoje nós ouvimos a fala do engenheiro Gabriel, está aí. E a preservação de madeiras, onde nós envolvemos os profissionais da área de biologia, química e muitos outros, com sistemas verdadeiramente sustentáveis e com capacidade de atender às demandas habitacionais no Brasil e nas diferentes classes. E de que forma? Através da industrialização. Benefícios da industrialização com sistemas construtivos uniformemente produzidos, monitorados e controlados para atender ao desempenho almejado e desejado pelo consumidor. Qualificação de mão de obra com todos os benefícios de um ambiente industrial, redução dos resíduos no canteiro de obra. Ouvimos a fala ontem do Pedro, praticamente obra seca, sem grandes resíduos no canteiro de obra. Redução das pressões de preços dos atuais materiais empregados. Nós sabemos que a madeira está tendo uma evolução de preços, mas também outros materiais que concorrem com a madeira tiveram aumentos bastante vultosos, né? E ainda a madeira segue sendo um material competitivo e muito harmonioso para uma construção inteligente. Oferta de um sistema sustentável pelo uso da madeira de origem legal. Normatização e regulatórios. Na fala do nosso colega, presidente da BPM, o Gonzalo, ele citou muito bem como é a evolução de uma norma, a construção de uma norma. Ela é multidisciplinar, mesmo ligado ao segmento da construção civil. Aliás, o segmento da construção civil e da preservação de madeira são atividades multidisciplinares, e envolvem profissionais e pesquisadores de diversos campos, de diversas matérias e ciências, né? Mas, para você conseguir um registro de um produto no Brasil e nos países desenvolvidos, requer inúmeros ensaios bastante exigentes estabelecidos pela Anvisa. É como quase que você estivesse registrando ou utilizando a técnica de registro que é utilizada nos produtos agrícolas. Então, há uma ciência por trás disso muito importante para se homologar e se aprovar um produto para preservação de madeiras no Brasil. Então, é uma ciência bastante complexa, né? Retomando, a 16143, Sistema de Categorias de Uso, que é a ferramenta para a tomada de decisão quanto ao uso racional e inteligente da madeira e que garante o melhor desempenho das construções para as diferentes condições de exposição, agressividade a que serão expostas. Recapitulando, aí as diferentes classes de uso que a norma estabelece, para cada uma delas, para cada uma das classes nós mencionamos a bioagressividade mais comum e chegarmos a definir que espécie de madeira, tecnologia de tratamento a ser empregado e sistema construtivo a ser utilizado. O fluxograma que orienta o profissional da arquitetura ou do construtor especificador para conduzir madeira, preservativo e retenção adequada, está aí, foi mencionado pelo nosso amigo Gonzalo, eu vou suprimir essa parte. As principais patologias que nós encontramos no segmento da construção civil, por motivos N, mas os mais comuns, falhas de projeto ou execução do projeto, são apodrecimento, em função da exposição da madeira à umidade permanente,
ou através de contato com o solo, ou simplesmente exposição a um intemperismo permanente e sem os devidos cuidados. Veja aí uma estrutura em madeira, não como era uma estrutura aérea, fora do contato com o solo, supostamente não exposta à umidade, não foi utilizada a tecnologia da preservação de madeiras. Com 5 anos, esse estágio de apodrecimento e o comprometimento estrutural da peça, onde nós fomos verificar a falha na impermeabilização. A manta não respeitou as boas práticas, não houve uma proteção lateral da estrutura, a umidade entrou pela manta e pela estrutura em madeira e comprometeu toda uma construção, que supostamente não haveria necessidade de se utilizar um preservativo de efeito mais prolongado ou uma penetração mais profunda na madeira. Outro agente biológico que é realmente danoso é o cupim, principalmente o cupim subterrâneo, o arborícola, como o nosso colega falou. Ele traz danos impressionantes, a contaminação na construção, mesmo em área de prédios, em diversos andares, o Flávio falou até o 15º andar, mas seguramente, na região aqui de Santa Cecília, em São Paulo, nós já encontramos apartamentos no 20º andar bastante danificado por cupim de solo, a torre toda comprometida, a parte de madeira, evidentemente não a estrutura, mas todos os mobiliários de apartamentos pela ação danosa do cupim de solo. Aqui vocês vão ter um exemplo, um armário novo, em MDF, identificamos os sinais do cupim, e aí nós fomos verificar o costado do armário, formou-se uma subcolônia de cupim de solo, e tivemos aí a presença desse nosso ilustre colega, danificando todo o mobiliário, não só o mobiliário, batentes de portas e etc. E olha por onde veio a contaminação, a interligação entre os andares, pelas caixas de luz, pelos conduítes. Então, é um inseto, é uma agressividade, uma bioagressividade que a gente tem que tomar todo cuidado, ser atento, porque quando você está homologando, você está trabalhando para fortalecer o sistema construtivo em madeira, é muito importante que a gente cuide para que tenhamos bons exemplos, boas referências, para não denegrir o grande e o complexo sistema, cadeia construtiva que esses nossos colegas construíram com muito suor, com muita dedicação. Então, tem que haver um comprometimento de todos em usar as boas práticas e as boas técnicas de tratamento. Qual o melhor processo? Qual o melhor preservativo? A resposta para isso depende. O tipo de uso de madeira, a umidade em que ela se encontra, a bioagressividade do local e a responsabilidade que nós estamos empregando esse material. O tratamento por imersão prolongada, hoje, foi muito bem falado pelo Flávio, a 16143, ela te dá um universo, uma grade interessante de produtos de tecnologia que podem ser utilizados na preservação de madeira. E nós vamos ver alguns exemplos aqui, não necessariamente ou exclusivamente a madeira tratada em autoclave, que será também contemplado. O tratamento por imersão prolongada é indicado para madeiras de baixa permeabilidade ao tratamento à pressão e para madeiras que não ficarão expostas em condições de alta agressividade. E o exemplo é o caso do madeira laminada colada de eucalipto para a construção civil, e que nós vamos abordar na sequência. Madeiras de baixa resistência natural. O tratamento por imersão, ele só deve ser empregado desde que respeitando a classe 3, conforme estabelece a 16143. Aqui temos um exemplo do tratamento por imersão. É uma imersão na solução preservativa,
Essa imersão, ela ocorre, por exemplo, é realizado na ITA, construtora, ela é realizada por um processo de aproximadamente 5 minutos, às vezes leva um pouco mais que isso, e um cuidado que é dado a esse tratamento. A madeira tem que estar pronta, definida, usinada, lixada, perfurada, da forma como ela será aplicada na obra. Se houver qualquer usinagem em loco, nós somos obrigados a fazer uma restauração naquele ponto com a aplicação do preservativo, a ponto de você envelopar toda a madeira. E temos a unidade de tratamento à pressão, que é submetida em autoclave pelo processo de vácuo e pressão com hidrossolúveis, onde você impregna a madeira por completo. Aqui tem o ciclo de tratamento. Eu só estou fazendo menção para contextualizar essa aplicação, essa tecnologia, que é muito usual, tanto no eucalipto roliço, quanto para o pino cerrado. Aqui nós temos um exemplo em eucalipto, aqui ao lado a teca, muito usada lá no Mato Grosso do Sul, a teca de primeiro desbaste, que não tinha uma aplicação muito nobre. No fim, através da tecnologia de tratamento à pressão, conseguimos uma boa coroa de impregnação com preservativo. Hoje tem um campo de uso no setor agrícola muito grande. E no outro exemplo, o eucalipto com penetração profunda, regular, conforme estabelece a NBR. Exemplo de um projeto em madeira, e que integra todos esses sistemas. A estrutura em madeira laminada colada de eucalipto, que integra o tratamento por banho de imersão, e o pinus com tratamento em autoclave. E também o tratamento de solo, como hoje foi mencionado na apresentação do meu colega Flávio Carlos Geral. Aqui um projeto da ITA, que eu agradeço por me conceder o direito de uso, é um projeto do arquiteto Carlos Mota, realizado e construído pela ITA Construtora. Uma residência em São Paulo, ela está em construção, não está finalizada, ela possui 1.400 metros quadrados, 81 metros cúbicos de madeira laminada colada em eucalipto. Foram empregados também 400 chapas de compensado tratado, que foram utilizados na subcobertura para receber a manta de proteção. E 20 metros cúbicos, aproximadamente, de pinos tratado em autoclave, que foram utilizados e empregados como sarratos e estrutura para receber o compensado e a manta de PVC, tipo alvitra ou similar. Então, o que nós fizemos? Que critérios adotamos? Estudo da bioagressividade local, definimos o tratamento de solo, foi usado o fipronil, tem outros ingredientes ativos, se o meu amigo do Cídio não inventou mais nenhum outro, são os mais comuns, mas pode ser outro também, né? Onde nós aplicamos, através de todo o perímetro da construção, interno e externo, o trabalho de tratamento de solo com dutos invertidos. Tem outras técnicas, como bem colocado também na palestra do meu colega Flávio, mas aqui, nesse caso, nós preferimos, até pelo modelo de compactação de solo, usar o duto invertido. Tratamento das estruturas em eucalipto pelo processo de imersão prolongado em tanques industriais. Usamos os preservativos à base de piretróides sintéticos e carbamatos e agentes hidrorrepelentes fixadores. E o tratamento em autoclave dos componentes em pinos que irão receber o contrapiso em alvenaria e também o tratamento das chapas de compensados que iriam receber a manta da alvitra. Como é uma área de difícil acesso e com riscos ou um potencial risco de perfuração, infiltração de umidade, decidimos, aí foi um trabalho realizado pela empresa Artpine, nosso amigo
Ricardo Montanha, preferiu utilizar o compensado tratado em autoclave pela sua eficiência, compensado naval tratado em autoclave pela sua eficácia, pela sua proteção. Nos dutos, nós trabalhamos com soluções injetando aproximadamente de fipronil a 0,2%, aproximadamente 5 litros por metro quadrado, e na barreira química, quando empregada a barreira química, 5 litros por metro linear, na instalação inicial. Aqui, um exemplo da instalação do duto, ele já fizemos primeira avaliação do solo, fizemos algumas perfurações em injeção de produtos, colocamos os dutos, percorrendo os alicerces, as bases em alvenaria, cobrimos todo o território, está aí a fixação dos dutos. Preferimos, nesse caso, usar os dutos em PVC de meia polegada. Eles têm o gotejador aproximadamente a cada 80 centímetros, 1 metro. Aí nós fixamos eles no solo, porque quando recebe o aterro e etc., para não ter movimentação, e principalmente o estrangulamento do duto. Pode ser usado o duto flexível? Pode ser usado. Muitas empresas usam o flexível. Entretanto, a boa prática, eu recomendo o flexível, porém, que tenha uma parede resistente o suficiente para ela não ser esmagada ou estrangulada, e com isso, quando você fizer o tratamento de solo ou as inspeções a cada ciclo de 2, 5 anos, aqueles pontos não ficarem desprotegidos da área da construção. Aí a fixação que nós fazemos, deixamos o ponto de espera para a manutenção do tratamento, que é feita a cada ciclo de 2 a 5 anos, depende do produto que você utiliza, e conforme orientações dos fabricantes. Deixamos isso escondidinho ali no alicerce, próximo à área de jardim, não agride a arquitetura da construção, e é um sistema bastante eficaz quando você integra o sistema construtivo em eucalipto, ou a madeira laminada colada em eucalipto. Isolamento da base dos pilares e avanço do beiral para a proteção dessas estruturas de águas de chuva é outra tecnologia no projeto que contribui para a preservação, para a proteção, eu gostei do termo, para a proteção do sistema construtivo, como foi falado hoje pela manhã, pelo Flávio. Está aqui os pilares com as conexões metálicas, aqui é uma conexão totalmente protegida, bem isolada do solo, com toda a impermeabilização, todos os cuidados. Aí já a instalação dos sarrafos sobre a viga em eucalipto, tá? Essa subcobertura, ela vai receber um forro, então ela não vai ficar aparente, por isso o aspecto um pouco rústico, mas as vigas em eucalipto ficarão aparentes. Então, as estruturas dos barrotes aqui em pinos autoclavado e o compensado também tratado em autoclave. Todos respeitando a 16143. Nem mais, nem menos. Qualidade é seguir a boa prática. É 4 quilos? 4 quilos. É 6,5 kg? 6,5 kg. Utilizar o medicamento, né, conforme a dosagem prescrita pelos especialistas em normas. Né? Aqui um perfil de como está ficando essa construção. Ela não está concluída. E é em São Paulo, numa região ali em Alphaville, onde você tem uma bioagressividade razoavelmente pela presença, pela proximidade muito grande de matas tropicais. Instalação da manta de cobertura, está aí. O preparo para receber a manta de cobertura, a manta em PVC, aí já é a cobertura, a manta de PVC, nesse caso foi utilizado uma cobertura semelhante ao Vitra, porque o cliente preferiu
usar essa coloração branca. É uma manta italiana, excelente desempenho, fácil de ser instalada, não é econômica, mas o seu desempenho, a sua leveza, a durabilidade, principalmente a raios UV e etc., facilidade até de manutenção, é fantástico, tá? Aqui. O isolamento da estrutura fora do contato direto com o solo se presta até para a madeira laminada colada em pinos. Aqui é um exemplo que é adotado pelos nossos colegas da REUD, o isolamento preservando sempre o maior desempenho, o melhor desempenho da madeira tratada mesmo em autoclave, com CCA. Outro exemplo de uma construção dos nossos amigos da REUD em parceria com a Artpine, vocês podem observar o isolamento dos pilares. Nesse caso, não se usou o tratamento de solo, simplesmente porque as estruturas todas são em pinos autoclavados com retenção de 6,5 kg. Essa é uma construção com um pouquinho mais de 38 anos em serviço, os pilares em perfeito estado de conservação, madeira tropical. Na época, a boa prática, vejam só, hein, já era adotada por algumas empresas, o meu colega, o Hélio Olga, já tinha o pai dele já tinha essa preocupação, vamos corrigir, porque o Hélio é um cidadão novo como eu, o pai dele já tinha essa preocupação de isolar os pilares do solo, utilizando as conexões metálicas, tá aí, ó, perfeito estado de conservação, madeiras tropicais, que era permitido, e excelente desempenho. E procedimentos que devem ser evitados. Lamentavelmente, são aqueles que a gente já conhece, o setor da preservação de madeira, da proteção, já conhece bastante, que são engastar a madeira no concreto, ou deixá-la, pior ainda, deixar exposta à umidade, umidade permanente, você cria campo para o apodrecimento e, inevitavelmente, é uma isca fantástica, mesmo que sendo madeira tropical, uma isca fantástica para o cupim de solo. Quem não lembra desses pilarzinhos nos estacionamentos, nas garagens dos carros dos nossos pais? Usávamos a madeira tropical, madeira que durava, peroba, jatobá e etc., mas não tínhamos os cuidados e deixava ela engastada no concreto. Aí você lavava o fusquinha, o TL, né? E aí a umidade permanente era fonte para o apodrecimento, né? Então, esses são alguns exemplos que não devem ser seguidos, devem ser evitados. Mesmo uma estrutura como essa, há formas de recuperar, ser fazendo escoramento da estrutura, fazendo um corte na seção da peça e encaixando aqui uma ligação metálica com reforço na base. Pilares engastados no concreto com patologias de apodrecimento e cupins. Ou seja, o profissional, o arquiteto, teve o cuidado de não enterrar o pilar no solo, mas ele deixou engastado no concreto e exposto à umidade. Esses pilares estavam recebendo a umidade do escoamento de água do deck superior e de chuvas. Conclusão, nós temos aí um comprometimento da base dos pilares com apodrecimento, que ele vem de dentro para fora. Então, isso que também é ruim, porque você só vai diagnosticar essa patologia, você só vai encontrar o grave problema dessa patologia quando a base do pilar já está bem comprometida ou quando ele não vem à ruína, né? Então, é um cuidado que merece inspeção. Também, para um cenário como esse, há formas de corrigirmos, né? Lógico que envolve um trabalho especializado, onde você faz o escoramento do sistema, escoramento da construção, trabalha na base do pilar, removendo a seção podre, a seção que foi atacada
pelos fungos de apodrecimento e faz o enxerto ou entra com um conector metálico, aí sim gastando devidamente no concreto o conector metálico e um acabamento final. Normalmente a gente faz um acabamento em madeira, mas deixando a base do pilar livre para aeração. Aí um exemplo em que a base do pilar foi totalmente comprometida, esse pilar aí de grande responsabilidade, e percebemos aqui já o comprometimento com o ataque de cupim subterrâneo, em função da madeira num estágio bem avançado de apodrecimento. A produção de madeira no Brasil hoje é na ordem de 2.700.000 metros cúbicos, né, por ano. O Flávio dissertou muito bem sobre esse tema, mas chama a atenção para o segmento da construção civil. Hoje, 25% desse volume já é empregado na construção civil, tanto no pinus autoclavado quanto no eucalipto roliço. O eucalipto roliço, largamente empregado, principalmente nas áreas litorâneas. Então, todos os cuidados devem ser seguidos para que a gente possa conseguir e almejar um volume muito maior. Nós temos um potencial muito maior. Esperamos que nos próximos anos nós podemos estar falando em 5 milhões de metros cúbicos ano, tendo o setor rural sempre bastante representativo, mas principalmente com crescimento no segmento da construção civil. Os preservativos mais utilizados nos modelos ainda continuam sendo o CCA, o CCBO, o CCB, que eu digo por ser base de óxido, mas o segmento vem cobrando um novo preservativo para atender a categoria, principalmente a categoria 3 e 4, fora do contato do solo, que é exatamente o segmento da construção civil. E, preferencialmente, produtos isentos de metais pesados e, se possível, com a função fungicida e inseticida. E antichama, a tripla função, inseticida, fungicida e ação antichama. Esse é o desafio para mim e para os meus colegas da área de pesquisa, do Cídio Ramires, que está aí nos acompanhando, tem alguns trabalhos nessa área, e eu acredito que em breve o setor venha receber uma grande contribuição da ciência, da química, com novas soluções, novos preservativos, novos processos, para atender a construção civil. Um deles está aí, uma resposta muito prática, maravilhosa, de proteção do pinus, os corpos de prova em pinus, com retardante de chamas, submetido em ensaios por uma colega que resultou um trabalho de doutorado junto com o meu amigo professor, Dr. Calil Júnior, lá da Universidade de São Carlos. Vejam que esse tratamento, ele promoveu a ação retardante de chama e preservou a tonalidade original da madeira, as características de tonalidade da madeira, no caso do pinus. Alguns outros exemplos, e eu chamo a atenção para um projeto, e aí que é bacana, né? O desempenho de uma construção envolve a ciência multidisciplinar, né? Biologia, química, física, engenharia civil, e entre outras, onde nós temos os pilares, a base de pilares isolados do solo, uma construção gigantesca, premiada, que meu colega Daniel Salvatore amanhã deve falar pela ITA, eu vou discorrer só mais no quesito da proteção da madeira. Onde tivemos toda a água pluvial devidamente canalizada e jogada, destinada em áreas distantes da construção, ou seja, não transferindo umidade para a construção em madeira, tá? Além disso, nós temos toda aí uma galeria, olha, não sei se vocês conseguem perceber, aqui nós temos todo um sistema de galerias de receptação de água pluvial para que ela não entre
adentro da construção. Então, ela é canalizada, depois ela é reutilizada, enfim. Mas nós temos sempre essa área da construção em madeira, da estrutura em madeira, protegida. E os pilares totalmente isolados. Aqui recebeu a mesma tecnologia de tratamento por imersão prolongado. Isso é uma obra em madeira plantada no estado do Tocantins. E amanhã nossos colegas devem falar sobre esse tema. Óleo beral aplicado. Então, é óbvio que você vai ter um pouco de umidade em relação de chuvas, de ventos, você vai ter, mas aí você tem a proteção promovida pelos preservativos e também pelo acabamento. Aí, no caso, nós usamos os stens, que tem a função de estar protegendo a madeira nesse cenário, tá? Você não tem a umidade permanente, você tem esporadicamente em que esses tratamentos cumprem a função maravilhosa. Olha, vejam só que beral. Bastante pronunciado, sistema de dutos de canalização e tomadas de água pluvial, aeração e etc. A gente gosta de trabalhar com essas imagens porque realmente elas são bonitas, né? E enriquece a apresentação. O Daniel vai falar isso amanhã, mas o acolhimento que os alunos tiveram, a satisfação que eles têm pelo padrão de qualidade dessa escola no Tocantins, é um negócio que é de encher os olhos, é de muito orgulho e de muita satisfação que tenha sido realizado por nossos colegas, com tanto esmero, com tanto capricho, com tanta engenharia aqui aplicada. E temos outros exemplos. Um ponto importante, e que eu quero mencionar também, a madeira é a melhor resposta para a construção de armazéns portuários, coisa que é pouco falada nos nossos eventos, principalmente dos portuários agroquímicos. Tá? Nós estamos aí, o Mato Grosso do Sul, que também tem os portuários de agroquímicos, e pode empregar a madeira com muito melhor desempenho do que os sistemas tradicionais em alvenaria e ferro. Por quê? Aqui é um exemplo, o terminal de potássio, em Portland, Mississippi, nos Estados Unidos. A madeira é o elemento que apresenta o melhor desempenho de resistência aos químicos voláteis e à maresia. Quando nós estamos falando de potássio, sulfato de amônia, enxofre e tantos outros componentes que são armazenados a granel, lá fora, também aqui no Brasil, tanto nos nossos colegas da Vale e também na Iara, eles têm galpões que datam aí de mais de 80 anos de vida útil, todos estruturados em madeira tropical, mas podemos empregar a madeira plantada, a madeira laminada colada. Aqui um exemplo, armazém de potássio também, na Califórnia, no Canadá, vigas laminadas. Então, é a ciência, é para isso que nós temos que estar colocando a nossa engenharia multidisciplinar para resposta, para atender demandas que vão surgir, que devem estar surgindo e que, infelizmente, não estão sendo observados esses modelos como a importante solução para a construção inteligente. Pinos autoclavado no ginásio de esporte, que é um charme apresentar essa construção. Aqui um aras, um pavilhão de exposição, as vigas sempre isoladas, protegidas, com beral, um trabalho dos nossos amigos da REUD. Calil amanhã deve falar bastante a esse respeito. Aqui um trabalho em Amaru perfilado, eu fui um dos idealizadores e trabalhei nesse projeto afinco com o meu amigo Ricardo
Moura lá na Plantar, e desenvolvemos esses sistemas construtivos, coligado com os amigos, com o Rodrigo Cabral, que amanhã deve fazer uma breve exposição, uma brilhante exposição sobre esse tema. Observem que mesmo o eucalipto roliço tratado, como no caso aqui foi perfilado, sempre isolado do solo, nunca engastado, e sim fixações metálicas, as ligações metálicas. Observe os tipo de galpões rurais construídos com esse material construtivo, muito econômico, muito versátil. Né? Aqui, no caso, Pinos autoclavado, né? Pinos autoclavado. Essa exposição em função da bioagressividade muito elevada, Pinos autoclavado, numa construção de altíssimo nível aqui na nossa região de Ilhabela, que deu esse espetáculo de construção, de desempenho magnífico. Né? As florestas podem ser manejadas para produzir um volume 50 vezes maior de produtos finais e ainda continuar sendo uma fonte renovável de matérias-primas, né? Diferentemente de outros materiais. Só as florestas e nenhuma outra fonte de recursos naturais podem produzir tal retorno. A floresta pode e deve por fim a escassez crônica de materiais, de bens materiais, que tem castigado a saga humana desde o início da nossa história. Isso foi dito pelo arquiteto Egon Glessinger em 1949. E faço o desafio a todos nós, quando estivermos nos apresentando, o Flávio foi pontual, só temos que combater a desinformação, dando a nossa cara a tapa e falando a verdade sobre o sistema sustentável que somente a madeira pode oferecer. E por que isso? Porque nós temos a engenharia mais eficaz, mais brilhante, que foi proporcionado pelo Criador, né? É transformar, através da fotossíntese, o CO2 e água num material de engenharia maravilhoso que é a madeira. A gente se empolga e fica orgulhoso. Tão nobre e original quanto o seu conteúdo, só podia ser de madeira. Esse é um trabalho que eu realizei numa época em que foi encampado pela Abrafat, Associação Brasileira dos Fabricantes de Tinta. Madeira de verdade, tão nobre e original quanto o conteúdo, só podia ser madeira. Ninguém vai armazenar uma bela cachaça, um ótimo vinho, num tonel de plástico ou outro material, né? Muito menos em materiais que buscam imitar a madeira no seu aspecto, mas na sua qualidade, no seu charme, na sua originalidade, isso é impossível. Senhores, é o que eu tinha para apresentar, espero que tenha sido um conteúdo e uma apresentação agradável, com conteúdo que seja aproveitado pelos meus colegas especificadores, construtores e arquitetos. Muito obrigado. Tufolo, muitíssimo obrigado pela sua belíssima apresentação. Pode parar com o compartilhamento de tela para ficar melhor para a gente. Isso, ótimo. Obrigado. Eu já quero começar aqui falando uma coisa. Você falou da questão da estrutura em contato com o solo, mesmo com concreto em volta. Eu fiz um pergolado aqui do lado, lógico, madeira tratada de eucalipto roliço, e aí ele colocou o eucalipto no chão e colocou o concreto em volta, né? Para ficar. Ele precisava ter colocado embaixo também? O certo, nesse caso, quando é o eucalipto bem tratado, nessa cava que você fez, ter colocado uma brita para auxiliar o escoamento de água, pôr um pouco de brita ao redor, a areia, compactar, e aí sim, quer fechar com um pouco de concreto, não haveria necessidade. Mas na linha de afloramento, você fazer uma proteção com uma bandagem seria uma medida bastante razoável. Mas já está feito, eu tenho certeza que você não vai mexer nisso agora. Daqui 20 anos, 30 anos, quando você for mexer, você sabe que tem uma técnica de restauração, de recuperação. Não, eu vou ter uma proposta nova, estou construindo uma casa, depois nós conversamos. Vamos lá. Aqui o Flávio Geraldo, como sempre, participando do nosso congresso, mandando um abraço aqui.
Parabéns, Sim. Humberto, pela excelente exposição. Achei muito importante você mencionar e reforçar o problema do apodrecimento causado por fungos apodrecedores. Sabemos que é a umidade o fator preponderante para que isso ocorra. Temos sempre que pensar também nas formas de evitar o contato da madeira com fontes de umidade. É exatamente isso, né? Exatamente isso, Flávio. E esse é um paradigma, Flávio, que lá no núcleo, você, como vários anos, várias gestões na BPM, palestrante em diferentes universidades, é a nossa dificuldade de se comunicar com os profissionais, com os alunos, chamar a atenção deles de como projetar em madeira, preservando os cuidados da proteção da madeira. Você usou esse termo que deve ser seguido por todos nós, proteção da construção. Nós temos que nos cuidar disso, preservar isso, né? Eu tenho aqui já uma pergunta aqui do... Que dei a pergunta aqui já. Está aqui. Fernando Gouveia, Humberto e demais colegas, o Laboratório de Preservação, como é que é o laboratório do LPF, do Serviço Florestal Brasileiro, está disponível para ajudar nessas e outras avaliações. Conte conosco. Como centro de pesquisa dentro de um ministério do MAPA, às vezes fica difícil nos encontrar, mas estamos aqui prontos para trabalhar em parceria. Esse é o objetivo do nosso congresso, para que todo mundo se conheça, tenha aí o contato, todo mundo deixa seu contato, seu e-mail, para que as pessoas mantenham esse relacionamento, que é muito importante, né? Trocar informações. Né, sim, sem dúvida. Sem dúvida, é importante saber, a gente sempre contou, sabe que o LPF é um centro de formação de conteúdo técnico muito interessante, seguramente. Precisamos desenvolver a construção em madeira mais aí na região do Centro-Oeste, viu? Brasília carece muito de construções em madeira. Por incrível que pareça, tem ótimas referências, mas ainda uma demanda pequena. Está aí, a LPF pode nos ajudar bastante nisso. E o Fernando Gouveia completa. Viva a ciência da madeira. Viva. O Anderson da Lonza. Humberto, parabéns pela apresentação. Uma lasca de mourão tratado, que foi utilizado como base na NBR 9480, tem uma durabilidade de quantos anos? Levando em consideração que o cerne da lasca fica exposto nos agentes deterioradores. Então, Anderson, exatamente. Essa não é a boa prática, usar lascas de eucalipto, mesmo que ele tratado, porque você vai ter a porção do alburno impregnada, se foi bem impregnada e seguindo as boas práticas, vai ter um excelente desempenho. Entretanto, o cerne, nós sabemos que, se for simplesmente no solo, vai ter uma durabilidade máxima aí de 3, 4 anos. Agora, nós temos experiências aí no Centro-Oeste, viu? No Centro-Oeste, em área de confinamento animal, em que as madeiras lascas não duraram sequer 2 anos, porque a agressividade é muito grande, a bioagressividade é muito grande, através dos excrementos dos animais, principalmente o solo bastante irrigado com ureia, o apodrecimento foi algo assim assustador. Então, é uma técnica, é um investimento totalmente desaconselhável. É o melhor usar os mourões de menor diâmetro, mas os roliços devidamente tratados, seguindo as boas práticas que foram mencionados, tanto na apresentação do Flávio, quanto do nosso amigo Gonzalo. Opa, o meu amigo da BPM. Gonzalo Lopes. O Gonzalo. Tá, o Mário da MSM Química. Mário da MSM Química, parabéns, Humberto. Matheus Kuhlmann, bela apresentação, seu Humberto Tuflo. E ele já manda aqui também um WhatsApp a pergunta para você. Interessante perspectivas de uso da madeira de pinos. Como você vê a atualidade das pesquisas voltadas à utilização dessa espécie? Desde já, em nome do Programa de Pesquisa de Pinos do Brasil, PPPIB, do IPEF, nos colocamos totalmente abertos a pesquisas voltadas ao pinos. Muito abraço, muito obrigado, abraços. Bom, muito obrigado, Mário. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós temos a REUD, a principal empresa construtora
em pinos autoclavado hoje no Brasil. Temos também a Art Pine e temos também agora a Croslan. E a demanda pela madeira de pinos tratada em autoclave é muito grande mesmo. Lamentavelmente, temos uma dificuldade, eles se queixam de uma dificuldade de abastecimento em função das exigências, madeira livre de nó, tratada adequadamente, seca em estufa, enfim, e isso tem o seu valor. Eu vejo a procura por esse material é bastante, e principalmente por novos preservativos, a fim de que ela não fique com o tom esverdeado e ela fosse mais utilizada. Seguramente nós triplicaríamos o volume do Pinus se ela não fosse com esse tom esverdeado. E digo o seguinte, tomando espaço dos sistemas tradicionais com concreto e ferro, tá? Me animo a dizer isso daí. Então, a expectativa é muito grande, o mercado está bastante aberto para isso. Eu vou dar um exemplo para vocês, lamentavelmente, por uma questão, eu não posso ainda usar as imagens, está sendo construído aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, na região de Itupeva, com Vinhedo, um dos maiores empreendimentos de condomínio, chamado Praia da Grama. Nessa Praia da Grama, eles construíram uma praia artificial, com uma praia, gente, com 22 milhões de litros de água, onde é uma praia de ondas para surf de pranchas de mais de 3,5 metros. Todas as construções à frente dessa praia foram projetadas em eucalipto roliço e madeira laminada colada de pinos, um trabalho muito bem realizado pela Croslan, que eu quero e espero, numa próxima oportunidade, o nosso amigo Zé Alberto venha fazer uma apresentação, porque é realmente encantador a especificação que fizeram e a qualidade, a modernidade que deram a esse projeto. Bom, agora quem está curioso para conhecer sou eu, hein? Adorei essa ideia. Entrem no site Praia da Grama, algumas coisas vocês vão conseguir verificar da grandeza, embora a imagem ela não mostre todo o tamanho que é essa praia, que é um negócio surpreendente. Não, maravilha. E aqui o Wilson Roberto Pinto, obrigado pela apresentação excepcional, Humberto. Dando os parabéns. Obrigado. Eu também quero agradecer você pela sua apresentação, pelo seu tempo, pela sua brilhante palestra e as suas considerações finais. Bom, eu acho a principal consideração é ficar lisonjeado com participar de um grupo de expositores, de palestrantes. A gente poder contribuir é maravilhoso. Ver que os nossos amigos estão engajados em fazer o sistema construtivo em madeira engenheirada algo cada vez melhor. Nós, falando da construção civil, nós também defendemos aquele pequeno produtor do mobiliário de madeira nativa, de madeira oriunda de origem legal, e que não tem argumentos e não tem espaço para se defender e mostrar a beleza do seu produto, a sustentabilidade ali envolvida, a originalidade que só a madeira tem. Nós vivemos um momento em que as certificações, elas são, os selos de sustentabilidade chegam a ser duvidosos. O Brasil é um dos países campeão em número de selos de sustentabilidade, até para cerâmica imitando a madeira, o plástico imitando a madeira, painel de plástico imitando a madeira, mas, como a gente sempre fala, imitando a madeira. E cabe a nós, profissionais multidisciplinares nas nossas áreas, defender esse brilhante material que é a madeira para a construção civil, para a produção de mobiliário e em respeito a todos os profissionais carpinteiros, marceneiros que sabem trabalhar com esse elemento construtivo. Muito obrigado a todos. Obrigado a vocês. O nosso próximo palestrante, João Marcelo, da Sustentec, já está no ponto também. Ele vem aí. Estou animado para acompanhá-lo.
Eu vou falar de uma coisa importante que estão falando muito, o Brasil, o mundo está falando, que é sustentabilidade na construção civil. Então, Perfeito. obrigado, Túfolo. Luísa, roda a nossa vinheta que o João Marcelo já está aqui do lado.